noite, galera. Caterva hoje em traje de gala, ou pelo menos eu, porque é um programa muito especial. Hoje nós trataremos do top 5 dos 5 melhores, dos 5 piores ministros do governo Bolsonaro. E isso foi a votação popular lá no nosso Twitter. E agora vamos apresentar o quê? Os resultados dessa votação. Fica aqui até o final, confere com a gente. Dá o like. Antes de iniciar a solenidade, deixa aqui seu like, siga nas redes sociais, Twitter do Caterva, Instagram. E eu começo dizendo que foi muito difícil essa votação. A votação, em muitos casos, foi muito apertada. Todos os ministros mereciam ficar no top 5, assim, todos têm potencial para isso, só que não teria espaço nesse programa, assim, durar 2, 3 horas de programa. Alguns tinham até muito potencial, mas infelizmente ficaram pouquíssimo tempo. Ou que bom que ficaram pouquíssimo tempo. Aqueles que se superaram, que se esforçaram mais, mereceram, né? Estão ali porque mereceram o esforço próprio, aquela meritocracia, e aí sim eles configuraram o seu top 5. Mas a gente tem que fazer o quê? Menções honrosas. Tem pessoas que passaram por esse ministério que, se estivessem até hoje lá, eu tenho certeza que sairiam vitoriosas. Não era nem o top 5, sairiam primeiro colocado garantidamente. Mas vamos comentar dessas menções honrosas o quê? Só no final do vídeo. Em quinto lugar, a princesinha de Brasília. Aquela que vem para estremecer qualquer estrutura de qualquer pessoa sã, lúcida, louca, tudo junto. Damares. A Damares é uma mistura de mau caratismo com loucura. A gente não pode excluir o mau caratismo dela. A Damares, ela se auto-intitulou mestre em educação, direito constitucional e família. Ela se explicou. Ela falou que, diferente desses mestrados seculares, o mestrado acadêmico, ela fez o mestrado dela na igreja, aonde todo mundo que, tem uma moral na igreja, aquela que tem um conhecimento, tá ali fazendo os rolês todo da igreja, essa galera é chamada de quê? De mestre. Então ela levou o seu título de mestre da igreja para o currículo. Fala assim, não, eu sou mestre, pô. Aquela tiazona dos corre da igreja, né? Organiza ali o almoço, organiza as ações ali, aquele corte de cabelo grátis, organiza as paradas ali da igreja. Tem uma acusação muito grave sobre a Damares. Ela é acusada de roubar uma criança indígena, cujos os processos de adoção ela nunca explicou, e tudo muito mal resolvido perante a justiça. Não existe nada de que regularize o processo de adoção. Ela fala que adotou sem adotar, é mais ou menos isso, assim. E hoje em dia ela foi denunciada, inclusive por algumas revistas, de como se fosse um sequestro de indígenas. Ela teve a cara de pau de reclamar que a igreja perdeu espaço para a ciência, porque a igreja permitiu, olha que absurdo, a igreja permitiu que a teoria da evolução entrasse nas escolas, sem questionar a teoria da evolução. Já pensou o seu filho falar que o homem e o macaco evoluíram, têm ancestrais comuns? Que absurdo falar isso na escola, olha! Vamos parar de falar um pouco do mau caratismo dela, vamos começar a falar um pouco da loucura dela. A Damares, ela disse que as famílias holandesas são educadas a masturbarem seus bebês. É isso mesmo, masturbar os seus bebês para quando eles chegarem ali na fase adulta, eles terem mais prazer. Então tem um controle já, né? Uma ejaculação precoce, esse é um perigo. Uma segurada ali, é quase um kit gay baby. Não só isso, falou que no país tem aqueles hotéis fazenda de fachada, que nesses hotéis fazenda as pessoas vão para fazer sexo com animais. Não sei quais espécies de animais que eles colocam lá. A gente sabe que tem essa coisa de transa com animais em alguns países, mas ela afirmou assim sem ter base alguma. Assim, ela tirou da cabeça dela e falou. Temos diversas coisas para falar da Damares, mas a gente não tem como perder o vídeo inteiro só com ela. A gente falar de mais 4 pessoas aí. E o próximo da lista conseguiu a 4ª posição porque ele superou a Damares no quê? No quesito loucura. Seria o nosso auto-chanceler Ernesto de Araújo. Não podemos falar do discípulo sem citar o mestre, né? O Ernesto é discípulo de Olavo de Carvalho, então a gente já não precisa explicar aqui muita coisa no vídeo, você já vai entender, né? Astrólogo, sabe muito de horóscopo, muito. Quem curte, procura. A sua principal missão é libertar o Brasil do globalismo. Vamos abrir aspas para o nosso pupilo de Olavo. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser exercida pelo marxismo cultural, essencialmente
é um sistema anti-humano e anticristão. E ele funciona mais ou menos assim. São figuras políticas assim mundiais, Bill Clinton, Barack Obama, o George Soros, esse cara aí você não podia faltar, tá em todas, George Soros. Essa galera muito rica, Obama, Bill Clinton, que já lideraram a maior potência capitalista mundial, já fizeram guerras imperialistas por interesses capitalistas americanos. O George Soros, um bilionário, essa galera se juntou com diversos banqueiros para que no fim das contas implantasse o que no mundo? O comunismo. E aí é mais ou menos isso. Capitalistas bilionários que têm dinheiro pra caramba explorando a mão de obra trabalhadora querem implantar o tal do comunismo. A loucura tá nesse nível. E o globalismo do Ernesto de Araújo, ele é misturado junto com o climatismo, com o racialismo, que é essa coisa que falam que querem dividir a sociedade, dividir em raças. É algo bem complexo, bem complexo. Pega várias vertentes. O climatismo é legal, é assim, ó, tá tendo aquecimento global pra te causar medo. Porque se eu te causar o medo, eu posso falar assim, ó, não, pô, você não pode usar esse pneu desse carro aí não, você não pode usar gasolina, você não pode sair de casa sempre a hora que você quiser, você não tem que usar coisas reutilizáveis, coisas recicláveis, tem que pensar de maneira sustentável, não pode se gastar muita água. Aí, se eu causo medo em você, eu posso falar isso pra você e você vai querer seguir essas coisas absurdas. Aí, de você reduzir o número de emissão de gases, utilizar mais transporte público, todas essas coisas, esses absurdos. É justamente isso, tem que evitar que você faça esses absurdos, porque não existe nada de aquecimento global. Tem um clássico que todo bolsonarista também gosta, é afirmar que o nazismo é de esquerda. Mas até a gente explicar aqui que o nazismo não é de esquerda também é assunto para outro vídeo. E claro que o discípulo vai na linha do mestre. Ele concorda com o Olavão que a pandemia não existe. É uma questão de ponto de vista. E aí, Danilo? Pelo meu ponto de vista, a pandemia não existe. Daqui eu tô olhando, quase 100 mil mortos, aí existe. Talvez daí não deixa pra ver todos esses mortos, é história. Esse, em pouco tempo, conseguiu fazer um estrago danado. Esse conseguiu a terceira posição por muito mérito. E outra, tentaram colocar recurso porque falaram que ele não era ministro oficial, é ministro interino. Aí o STJD foi lá e o que? Permitiu que ele entrasse na competição, sim. Então ele foi eleito em terceiro lugar, o nosso general Pazuello, o homem que acha que o Nordeste está no hemisfério norte, essas coisas de nevar e tudo no Nordeste. Tem um vídeo sobre isso para explicar. Tá aqui no card, só você ver. Ele só assumiu esse cargo porque no fundo ele é o quê? Um cavalinho do Bolsonaro. Ele quer liberar a cloroquina. O Bolsonaro queria alguém que acatasse a ordem de liberar a cloroquina, aquela coisa de ordem absurda, levar na sua tropa para andando em direção ao abismo, porque o general disse o seguinte, não, eu revoguei ali da gravidade. Se eu revoguei ali da gravidade, você pode andar no abismo que você não vai cair não, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Ele virou o ministro interino da saúde justamente porque ele era o único idiota que gostaria de liberar a cloroquina. Até o Trump não usa cloroquina, mandou pra cá o resto. Ele comprou as vacinas e mandou a cloroquina pro Brasil. É uma troca justa. Além do mais, ele é um ótimo maquiador, que maquiar números é uma especialidade militar brasileira. Começou com atrasos para divulgar o número de mortos, o número de casos, alegou problema no sistema. Queria fazer recontagem do número de mortos, falando que os números estavam sendo aumentados, e a gente sabe que, na verdade, os números que são uma subnotificação absurda. Provavelmente a gente já tem quase 150 mil mortos aí. É só pegar o registro de cartório, que há um certo tempo já estava dando uma diferença. Temos mais número de mortos por síndrome gripal, mortes por pneumonia, insuficiência respiratória do que tínhamos no ano passado e não são registrados como casos de coronavírus. Mas no final das contas, quando fechar o ano, a gente fizer essa contagem, a gente vai observar que o número de pessoas que morreram por coronavírus é muito maior do que está sendo divulgado pelo governo. E ele chegou causando já no ministério, ele chegou logo demitindo quem era especialista em epidemia. Quem é especialista, tu é especialista em epidemia, tu sabe bem? Então, não, sai, cortado, exonerado. Agora, tu gosta da cloroquina? Não, pode vir trabalhar aqui. Tem que gostar da cloroquina. O critério é esse, gostar da cloroquina. Galera, e a gente vai ficando por aqui no próximo vídeo, que a gente vai falar dos dois primeiros colocados e as menções honrosas também, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então a gente espera vocês o quê? No próximo vídeo. Você não vai perder.